Olá, amigos! Continuando os nossos encontros a respeito do atendimento fraterno. Hoje nós não estamos aqui com o André e com o Jorge, mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque temos os casos então da Soraya e da Fabiane para trabalharmos. Lembrando então, para quem já assistiu os nossos outros vídeos, que nós estamos na etapa do ouvir, de conseguir entender melhor qual é a questão que a pessoa traz, quais são os elementos que estão envolvidos nessa questão. A gente muitas vezes tem uma ânsia de querer falar, de já explicar, de dar respostas, e inevitavelmente nos atrapalhamos porque nós não conseguimos ouvir a pessoa, não conseguimos mensurar melhor qual é o problema, qual é a gravidade da situação. Então aqui nós vamos fazer esse exercício. Cada uma delas vai trazendo o seu caso e eu vou fazer algumas perguntas. É claro que nós vamos fazer menos perguntas, talvez, do que no atendimento fraterno, por conta do nosso tempo. Lembrando que nós estamos calculando aqui um atendimento fraterno que leva, em média, 45 minutos. Então, nós temos o caso da Soraya. Olá, pessoal! A Soraya tinha trazido o caso de uma mulher que tinha vivido um suicídio na família e estava agora vivendo as perturbações em consequência disso. Nós temos esse geral, né? E a Fabiane, dá oi. Olá, tudo bem? A Fabiane tinha nos trazido o caso de um pai que tinha um filho e que por conta do brinquedo do filho lá com aeromodelismo acabou gerando um acidente e o avô, no caso, ou o pai da pessoa que veio ao atendimento, morreu nessa situação e todos os constrangimentos, os desdobramentos dessa situação. Então esse é um geral que às vezes aparece, como dissemos lá no atendimento inicial, quando recebemos aquelas pessoas e ouve, e aí a gente vê que esse tipo de caso que elas trazem precisa do atendimento fraterno, encaminhamos ao atendimento fraterno, recebemos essas pessoas e estamos perguntando, em geral a etapa do ouvir, né? A gente vai perguntar, ok, mas então me conta melhor essa situação, ou me conta melhor por que você procurou a casa, o que acontece, e a pessoa vai trazer, né? Então, pegando o teu caso, Soraya, se estivéssemos no atendimento dizendo, ok, então me conta melhor a tua situação. Então é uma mulher com mais ou menos 40 anos e ela chega no centro espírita e nos conta que um parente meu cometeu... Tá, mas deixa eu te ajudar, então fala, um parente meu, você. Um parente meu cometeu suicídio e eu gostaria de entender melhor essa situação. Como foi isso de cometer o suicídio? Veja, aqui a gente está mensurando o tempo. Porque quando ela diz um parente meu cometeu suicídio, isso pode ter acontecido semana passada, isso pode ter acontecido ano passado, isso pode ter acontecido há 5 anos. Essa diferença de meses ou de anos é muito importante, porque se isso acontece há um mês, a gente está falando de um processo de luto saudável. Agora, se essa pessoa fala de uma problemática que vive, da morte de um familiar, depois de anos, nós já estamos falando obrigatoriamente da necessidade de um profissional especializado. Então, há quanto tempo que esse parente cometeu suicídio? Há cerca de 4 meses. 4 meses. 4 meses. E ela está se sentindo muito mexida. É você. Assim, eu estou me sentindo muito mexida. Mexida como? Veja que bom que ela já trouxe esses 2 exemplos, porque nós mensuramos tempo e agora com esse muito mexido nós mensuramos intensidade. Porque o muito mexido do Marlon pode ser que eu não consigo dormir, eu acordo com pensamentos estranhos, mas o muito mexido do fulano pode ser porque, às vezes eu fico meio incomodado com isso. E o muito mexido do Beltrano pode ser eu estou enlouquecendo e aquilo ali mexeu muito comigo e eu quero me matar. Então, como assim muito mexido? Eu tenho repensado e avaliado sobre a vida, sobre a morte, mas não tenho encontrado respostas. Os pensamentos vão, minha mente fica muito agitada, mas eu não chego a um denominador comum. Tá, e você pensa que tipo de coisa, assim, quando você diz que os pensamentos vêm, que tipo de coisas você pensa? Vem também uma vontade de morrer também, junto. E às vezes eu estou na rua, vou atravessar a rua e vem um ônibus e sinto uma vontade ou sinto uma voz que me diz para atravessar a rua naquele momento, talvez entrar na frente daquele carro, daquele ônibus naquela hora. Uma vontade de também
cometer o suicídio. Tá, e como que você está convivendo com isso? Porque você está falando de vozes que te impulsionam para um determinado comportamento, mas você não tem feito o que essas vozes estão falando. Não. Como que você está convivendo daí com isso? Muito difícil de conviver, até por isso que eu vim procurar o centro espírita, porque eu não sei mais o que fazer ou como conduzir essa situação. À noite é muito difícil para dormir também e não consigo resolver. Parece que eu queria que isso desaparecesse da minha vida, mas cada vez que eu sinto que eu peço para que isso desapareça, parece que aumenta mais. Uhum. Vê que coisa interessante, né? Porque se nós tivermos uma postura sem acolhimento, sem respeito, a gente já vai começar a dar um monte de conselhos do que essa pessoa tem que fazer. Então a gente vai dizer que ela tem que orar, que ela tem que fazer evangelho no lar, e aí nós já vamos atacar com um monte de coisas que mostram a nossa incapacidade de empatizar com o sofrimento do outro, né? Existe um autor na psicologia, agora eu não vou me arriscar de falar porque eu não lembro, estava lendo alguns autores ao mesmo tempo, não lembro quem era, que dizia que o conselho é uma forma de não se relacionar com a dor do outro, de interromper isso. Então, a gente já para de falar disso e começa a aconselhar porque é muito difícil entrar em contato com essa dor do outro, a gente não suporta isso. Então, aqui nós teríamos que perguntar se ela, então, deixa eu pensar aqui dentro disso, né? Eu me preocupo de falar para vocês, mas também tem que estar conectado ao caso porque a gente está construindo agora. Então, uma das coisas mais importantes de perguntar agora é se está fazendo algum tipo de acompanhamento com algum profissional. Sempre que falar de suicídio, de ação suicida ou qualquer tipo de transtorno mental, nós precisamos saber se faz atendimento com um profissional especializado. E se não faz, temos que anotar para encaminhar lá no final. Não. Faz? Não faço. Você não pensou em procurar nenhum profissional que pudesse te ajudar? Não, nesse momento não. E o que... Tem uns amigos que são espíritas e com eles que eu conversei, eles me indicaram para vir no centro espírita. E até porque eu já ouvi falar muito também que o espírito que se suicida sofre muito. Então isso também está me deixando apavorada que esse meu parente possa estar sofrendo muito. Entendi. Então eu queria que você não se sentisse julgada com o que eu vou falar, mas eu só estou perguntando para entender o teu jeito de pensar. Por que você não procurou um profissional? Porque eu achei que isso é mais espiritual do que da minha cabeça. Ok. Porque isso é importante, se a pessoa vai dizer que ela não tem dinheiro, se ela não acredita, porque se ela diz que ela não acredita em psicoterapia, como que eu vou recomendar para ela fazer psicoterapia? Né? Então eu preciso entender qual é o que está por trás dali para saber como orientar. Então, obviamente, ela vem com uma expectativa de que a gente resolva o problema dela, e aí, como ela confia, nós vamos dizer da importância dela procurar um profissional especializado, e com isso, como a gente tem a confiança, é muito provável que ela vá seguir essa nossa orientação. Precisamos lembrar disso lá para o final do atendimento. Se eu esquecer, você me ajuda a lembrar. Então, nós ouvimos que há vozes. Vamos construindo o raciocínio juntos, tá? E você, se tiver alguma questão, também aproveita agora para a gente falar. Mas nós ouvimos que há vozes. Estas vozes são espíritos? Como saber? Há vozes, e a gente chama na psiquiatria vozes de comando, né? Vozes que mandam fazer alguma coisa, vozes que mandam se matar. A maioria das vozes de comando tem uma cara muito de interferência espiritual, mas não há nada de bibliografia segura, de referências bibliográficas seguras, que diga que vozes de comando são sempre interferência espiritual. Pode ser um conteúdo psicótico por conta de um processo depressivo grave que essa mulher está, e que são falas do próprio inconsciente. E dizendo que se for para viver essa vida não tem mais graça e ela querer se matar. Podem ser vozes do próprio familiar, induzindo ela ao suicídio, ou pela própria presença, não induzindo, mas pela própria presença gerando esse mal-estar. Eu não sei se vocês leram o livro Memórias de um Suicida, mas Camilo deixa muito claro que ele fala em vários momentos da presença perniciosa que é
eles estarem junto a outras pessoas e que eles ficam praticamente num quadro de isolamento porque a presença de um espírito que cometeu suicídio gera um morbo, gera uma interferência na psicosfera que pode influenciar os médiuns ou outras pessoas a cometerem suicídio pela presença, não necessariamente induzindo, não estamos falando de um processo obsessivo, mas a simples presença. Nossa, então, grave, muito grave, a gente não tem como saber. Então, ela diz que houve vozes, nós não temos como saber se isso é um processo obsessivo, se é sintoma mediúnico ou se é psicose, e ela fala, então, dessa preocupação com o ente querido. Nós temos aqui 2 caminhos possíveis. Se essa não for uma pessoa muito descritiva, que está falando muito e vai levar muito tempo, veja que nós estamos em pouco tempo e já conseguimos observar bem a problemática, nós podemos tentar abordar os 2 casos em específico. A sua ideação suicida e como está o sujeito no plano espiritual. Se ela fosse uma pessoa mais faladora, descrevendo mais a problemática que nos aperta o tempo, nós teríamos que agora fazer um enquadramento e perguntar, ok, mas dessa situação, do seu desejo de morte ou do ente querido, o que mais lhe toca e que lhe trouxe ao centro espírita? Porque daí a pessoa vai eleger aquele ponto e o outro a gente vai trazer uma referência bibliográfica para pensar. Eu nunca posso escolher qual é o ponto. Ai, meu marido me bate, o meu filho é dependente químico, eu estou com problema no trabalho. Porque eu vou eleger o ponto que mais me toca. Se é o marido que bate, se é o filho ou se é o trabalho. E aí, talvez, a questão da pessoa seja outra. E eu fico influenciado pelos meus complexos. Então, eu preciso sempre perguntar para a pessoa, ok, mas no meio de tudo isso que você trouxe, do teu marido, do teu filho, do teu trabalho, o que mais lhe toca para você ter vindo ao centro espírita? A pessoa elege e nós abordamos aqui. Como um discurso rápido. Então, disso que você fala, você me disse dos seus pensamentos de suicídio e você me disse do seu familiar. Uhum. Quem que era o familiar que eu já não lembro? Era um primo, uma pessoa próxima, mas que era próxima dela. Então vamos tomar como um primo e desse seu primo que cometeu suicídio. Por onde que você prefere começar? Olha, eu estou muito assustada com a questão dos meus pensamentos, de eu estar na rua e a qualquer momento eu poder cometer a mesma coisa que ele cometeu. Isso está me assustando muito. Ok. Então podemos começar por aí. Então aqui nós então já ouvimos essa pessoa, fizemos os enquadramentos no sentido de compreender a sua situação, o que lhe aflige, porque agora nós vamos começar com ela uma outra etapa que é o percurso de organizar quais são as demandas para que disso a gente possa extrair o tema do atendimento e trazer o conteúdo doutrinário. Lembra que nós estamos na fase do ouvir, fazer as perguntas que são importantes para compreender a problemática e depois começar a construir as questões mais para frente. Então, do que a Soraya traz, a gente consegue, é um discurso bem objetivo, né? A gente lembra a chegada dela na casa espírita, que já foi uma coisa objetiva, eu vim por causa disso, esperando isso, fica mais fácil para a gente lidar, né? Você acha que teria alguma coisa aí para falar e que a gente não perguntou ou que deveria ter perguntado nesse caso? Talvez se eu já tivesse tentado. Se a pessoa já tentou, se foi só os pensamentos, ou se ela estava na rua e em alguma situação na sua vida e ela tentou, porque aí tem a questão da ideação suicida. Claro, porque suicida. Se ela já teve tentativa de suicídio, ela se transforma num caso grave, né? Quando já teve a tentativa, se transforma num caso grave. A construção a gente vai fazendo, até o final a gente precisa pensar, ok, mas você tem a determinação de se matar? São pensamentos que vão e que vão, que vêm e que voltam, né? Porque se ela tiver a ideação suicida agora e dizer, não, eu penso que eu tenho que me matar, aí nós temos todo um desdobramento específico da problemática do suicídio, que infelizmente a gente não vai ter tempo de abordar aqui. Você acha que tem alguma coisa de perguntar ali que a gente não
Não me ocorreu. Não me ocorreu. Tá bem objetivo, né? Hum. Ok. Então tá bom. E aí vamos ouvir agora o caso da Fabiane. Então, o que te traz aqui? Me explica melhor essa tua situação. Me traz aqui assim, eu sinto muito desconforto, muita tristeza pela saudade do meu pai, porque ele era um grande amigo e, além de amigo, ele era meu parceiro de negócios, então a gente discutia muito as questões de negócio e era uma pessoa assim que tinha muita luz assim nas questões para a gente definir decisões para definir os negócios. Ele hoje te faz falta nos negócios? Faz falta nos negócios, mas eu sinto muita saudade dele, sinto falta do carinho, do contato dele, do dia a dia com ele, das conversas que a gente tinha. Isso era muito importante para mim e hoje não tenho nada. E como que você está convivendo com essa falta? Como eu tenho meu filho pequeno, eu tento não demonstrar isso para ele. Mas quando eu estou sozinho, longe da minha esposa, longe do filho, eu choro muito. E sinto muita falta e tenho muita tristeza. Tenho vontade de não fazer as coisas, mas eu sei que eles estão esperando por mim. Então eu dou um jeito de fazer. Mas está muito difícil, não estou conseguindo lidar. E vim aqui tentando... Você vê que aqui é uma descrição de sintomas depressivos, né? Tem alteração na vontade, dificuldade de sentir prazer, esta coisa do estar difícil, né? Por conta deste olhar depressivo, a gente também precisa perguntar se procurou um profissional especializado. Procurou? Não procurei. Por que motivo que você não procurou? Nem me passou pela cabeça. Não. As pessoas me indicaram vir aqui no Centro Espírita e vim para ver se... Eu queria saber se o que eu sinto assim é normal, né? Se tem algum espírito por perto. Será que meu pai não está bem? Será que ele está triste? Porque assim, o meu filho, depois que tudo isso aconteceu, o meu filho está muito perturbado, muito agitado, muito... Você percebeu uma diferença depois que tudo isso aconteceu? Não sei se é por causa da idade dele, mas está associado depois que tudo aconteceu. Tá. O teu filho, você acredita que ele tem consciência do que aconteceu, de que por conta desse brinquedo dele, que isso ocasionou a morte do avô, ele se vê responsável por essa situação? Como que é? Eu procuro não perguntar assim para ele, não falar muito, tanto é que quando ele fala, eu procuro desconversar para ele não sentir isso, né? Eu tenho essa preocupação, mas ele tem consciência do que aconteceu. Mas você acha que não falando ele não vai sentir? Acho. E aprendeu isso aonde? Não, foi instintivo. Instintivo. Porque racionalmente você sabe que ele não vai deixar de sentir porque não está falando, né? Assim como a tua dor ou o teu mal-estar, você não deixa de sentir porque você está no trabalho, porque você está em outro momento, né? A gente para e vem, né? E o meu filho, de vez em quando, ele fala que pergunta se eu tô triste porque o vô morreu e se eu tô bravo com ele. Ele chega a perguntar se você tá bravo. Então deve ter um traço de culpa, alguma coisa ali, né? Tem. Mas vou te dizer assim, às vezes me passa na cabeça que ele é culpado. E como que você lida daí com isso? Eu tento achar que isso aconteceu e é assim, mas assim, eu tenho essa mistura de sentimentos entre a saudade do meu pai e, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de culpar o meu filho, mas é meu filho, eu não posso fazer isso e
Eu não quero sentir isso, isso é uma coisa que acontece do destino. Você sente raiva dele? Eu acho que eu sinto raiva dele. Uhum. Isso tudo acontece... Eu acho que eu culpo ele. Você acha que culpa, talvez ele também se culpe. Talvez ele se culpe. E ninguém fala nada e fica esse buraco negro aí na família. E meu filho, assim, ele é muito agitado, ele demanda muito, ele quer atenção todo o tempo, ele quer que eu e a minha esposa só fiquemos olhando para ele e não tem o que a gente dê para ele que seja suficiente. Mas antes dessa situação, ele não agia assim? Ele não agia assim, ele era menor, isso já aconteceu fazem 3 anos, né? Faz 3 anos, e então ele era menor, não sei como é que ele seria também nessa idade. Eu não sei se é por causa da idade, ele está aí pré-adolescência, não sei. Mas tá difícil, assim, nesse conflito de eu tentar mostrar que eu tô bem, mas eu não tô, eu sinto muita saudade do meu pai. E tentar não passar essa responsabilidade, talvez que eu esteja passando pro meu filho, culpa. Eu não consigo aceitar isso. E é interessante já ter passado tanto tempo, né? Porque embora o sentimento eu acredito que seja forte, mas se a gente parar para pensar por uma situação constrangedora, é bastante tempo que você está sobrevivendo com isso, né? Você viu alguma mudança nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, na tua forma de agir ao longo desses 3 anos? Tá igual esse tempo todo? Como que tá para você? Olha, assim, tá mais difícil. Tá mais difícil. Tá mais difícil, porque a cada data que passa eu lembro dele e eu tô perdendo as minhas forças e tem esse outro lado de que a família me puxa, me exige e eu sei que eles merecem, mas eu não tenho vontade, não quero, não... Mas o meu filho é pequeno, ele está sempre por perto, está sempre exigindo. Então tem esse conflito, assim, esse dilema que eu vivo. Mas a minha vontade está diminuindo. Uhum. E você não é espírita? Não. Tem alguma religião? Não. Nunca teve? Nunca teve, assim, a família católica, mas nunca fui... né, praticante, nem nada. E eu estou aqui no centro por causa de amigos que me indicaram e uma tentativa de tentar ver se consigo sair dessa situação. E você acredita em Deus? Como que é a tua relação com Deus? Eu acho que acredito aí numa força maior, né? Acho que existe alguma força maior. Mas você faz oração, conversa com Deus regularmente ou não? Não. Não faço. Uhum. Ok, eu acho que do ouvir pra mim tá bom. O que você acha? Tem mais coisas para perguntar? Não, também não achei. Então, tá claro que foi um acidente, né? Que o avô morre por conta do neto, né? Com esse brinquedo. E esse pai não está conseguindo lidar com esse sentimento, porque tem aí uma culpa que ele coloca no filho. Talvez possa ter até uma culpa em relação a ele mesmo, porque eles estavam brincando juntos, né? E talvez ele mesmo possa se culpar por não ter cuidado do filho, por não ter percebido isso, né? Porque a responsabilidade seria do adulto nesse momento. Tem coisas a investigar. Né? Tem um ponto. A gente está entendendo que essa pessoa entrou para o atendimento sem o filho, mas ele veio com o filho ao centro. Certo? Isso. Mas o filho não está junto nesse momento. Sim. Acho que é bom a gente comentar sobre isso. Né? Eu vou gravar um vídeo específico só para falar dessas pessoas que entram. Né? Tem muitos pensamentos diferentes.
Mesmo que tivesse vindo com a mulher, no meu ponto de vista, não entra a mulher, porque a forma como esse homem está vivendo esta perda é diferente de como a mulher que estivesse junto viveria. Talvez a dificuldade da mulher está em lidar com a depressão do marido, com o desânimo. O problema do marido tem a ver com a perda do filho. São dois dramas diferentes e que, no meu entendimento, nós não deveríamos colocar no mesmo atendimento, porque a gente atende um, não atende o outro, não atende um, né? Então, a gente vai precisar discutir em específico sobre quem entra para atendimento para que a gente tenha bem clareza. E crianças jamais vão entrar para atendimento, né? Você acha que tem mais coisas aí que a gente deveria perguntar na compreensão desse caso e que não nos ocorreu de perguntar? Eu acho que talvez essa questão assim de definir o tema específico, como você falou, talvez já seja vamos construir, vamos construir. O que ele vai eleger, né? Mas eu acho que não, eu acho que porque são duas coisas que apareceram, né? Nessa situação, que é a relação com o pai e a relação com o filho. Sim. E, então isso é o conflitoso. Mas eu acho que vocês perguntaram tudo, assim, né? Acho que chegou a perguntar tudo, como é que eu tô sentindo, acho que sim. Talvez a gente pudesse perguntar o que mais mexe, né? No meio de tudo isso, porque ele traz muitas questões. O que mais te aflige no meio de tudo? O que mais me aflige é eu culpar o meu filho. De se sentir mal, de vir esses pensamentos de que a culpa é do seu filho. É do meu filho. Eu não consigo... Eu dou todo o amor, tudo que ele pede, mas no fundo, lá no fundo, eu acho que ele é culpado. Tá. Vocês vejam que isso que elas trouxeram são situações. Nós temos aqui um pai que culpa o seu filho pela morte do avô. Nós temos aqui uma moça que pensa em suicídio após a vivência de suicídio de um familiar e que se preocupa com esse familiar. Isso são situações, mas nós precisamos transformar a situação, ou diríamos até personalizar a situação, para trazer o tema doutrinário. E esse é o mais trabalhoso. Construirmos da situação o tema doutrinário, que é o que nós vamos falar da doutrina para essas pessoas. Porque agora são situações, nós não temos respostas da doutrina para falar para essas pessoas. E qualquer coisa que eu vá falar agora é um tiro no escuro. Eu preciso agora dar esse passo de ajudar a transformar uma situação que é uma situação ampla num tema doutrinário. Eu preciso pegar essa situação que Soraya traz e construir algo para achar o que eu vou falar dentro do Livro dos Espíritos, isso que Fabiane traz, para eu ver o que eu vou achar no Livro dos Espíritos ou no Evangelho. Então, nós continuamos mais à frente. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.